estudantes do terceiro ano! Como que vocês estão? Eu estou bem também! Eu sou a professora Viviane e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, aula 16. Essa aula a professora Ana Paula também me ajudou a construir. Então, vamos juntos? Olhem lá! Materiais que a gente vai precisar para hoje. Caderno ou folha, essas que vocês já estão registrando, lápis de cor, lápis, borracha e régua. Se você não tiver régua, não tem problema, mas se tiver, já deixa separadinho lá, tudo bem? E um copo plástico ou algum objeto que seja circular, para a gente usar mais para frente na nossa aula, certo? Separem todo esse material então, que a gente já volta. Todo o material organizado? Então hoje a gente vai falar sobre horas e minutos. Observe a imagem lá. O menino está segurando um relógio. Que hora será que está marcando ali? Pensem. Nós vamos aprender tudo isso hoje, certo? Então agora peguem o lápis, a borracha, o caderno também, para a gente fazer o registro dessa aula. Olhem lá. Coloquem a data, o dia que você está assistindo essa aula, o dia, o mês, o ano, certo? Na outra linha, escrevam lá matemática e na linha de baixo, medida de tempo, ok? Vou deixar mais um tempinho para vocês e eu já volto.
tudo registrado então? E hoje é a hora da história. Agora nós temos uma história para vocês. Trouxe mais um livro para a gente fazer a leitura. Hoje é O Mistério do Tempo, da autora Silvana Tavano, com ilustrações de Cecília Rébora. E a editora é a Cais. Vamos acompanhar junto comigo? Olhem lá. O Mistério do Tempo. O tempo é o mesmo. O tempo é mesmo um mistério. Passa voando quando a gente se diverte, mas anda devagarinho se o assunto é sério. E esse mistério só aumenta com tudo o que comenta. Não tenho tempo para nada, repete minha mãe, sempre atrasada. Ah, no meu tempo era diferente, lamenta o vovô, vendo a pressa da gente. Não sei se o tempo de trás passa mais devagar do que o tempo da frente. Só sinto que o relógio do coração varia e do tempo também depende. Ele bate mansinho, com saudade de um tempo bom que já passou, e dispara acelerado se a gente imagina coisas de um tempo que ainda não chegou. Depois de refletir um tempão, acabei chegando a uma conclusão. O passado vive apenas na memória. O futuro existe só na imaginação. Mas falta descobrir uma parte dessa história. Onde será que fica, afinal, o tempo de agora? Mas já é. Agora é já. Mas espera um pouco. Já passou? Como pode o agora sumir na mesma hora que começou? Procurei a resposta no relógio e lá não achei nenhum sinal. Tique, todo dia acaba. Taque, lá vem outro igual. Mas não é assim que acontece, pois cada dia que nasce é novo. Ninguém ainda conhece. Fui juntando lé com cré, até finalmente entender. É só por causa do que a gente sente que o tempo parece diferente. Porque são sempre 12 horas. Porque são sempre 12 as horas da noite. E 12 também são as horas do dia. Mas é incrível como nelas cabem infinitos instantes de pura magia. Quem nunca sentiu o tempo parar com a notícia boa que trouxe alegria? O tempo corre, congela ou demora. Tudo depende do que acontece em cada hora. O segredo é lembrar que entre o antes e o depois mora o tempo que se chama agora. Fim! Então, a gente leu essa história do mistério do tempo. Como disse o livro, o tempo está aqui, passou e a gente nem viu, né? Quando a gente está se divertindo, fazendo coisas legais, agradáveis, o tempo passa voando. E quando a gente precisa fazer alguma coisa que não gosta muito, não é assim, crianças? Ai, esse tempo que não passa, não é mesmo? Então, falando sobre o tempo, as horas, bom, o tempo passa, mas será que podemos medir esse tempo? Olha lá o menininho pensando, o relógio. Então, a gente aqui tá contando os minutos, os minutos já passaram, os segundos já passaram. E para medir essa passagem do tempo, os homens tiveram que criar, então, um instrumento para fazer essa medida, né? Nós temos o dia, a noite. Então, a gente já falou em aulas anteriores sobre isso, né? Sobre os dias, os meses, os anos. E os homens tiveram que criar, então, esse instrumento que a gente chama de relógio, certo? Que é um período que a gente vai... E esse instrumento chamado relógio, ele mede esse compasso desse tempo, certo? Então, aqui a gente tem
os nossos exemplos aqui dos relógios, certo? Então, esse período, ele foi dividido em pedacinhos, que são as horas. E um dia tem 24 horas, certo? Então, vamos observar aqui no nosso relógio, crianças. Olha aqui o relógio que eu trouxe para vocês. Então, nós temos os ponteiros, as horas aqui, que ele vai girando e vai marcando esse tempo, certo? Mais para frente a gente já vai ver, vai construir mais essa questão aqui, certo? Então, compreendendo um pouquinho lá sobre essas horas, certo? Olha lá, hora e o símbolo da hora é o H minúsculo. Olhem lá, crianças, 1 hora igual a um H minúsculo. A gente pode colocar o H maiúsculo? Não, não podemos, porque ele já foi utilizado em outro elemento, o hidrogênio, certo? Então, quando a gente vai falar em hora, sempre nós temos que colocar esse símbolo, que é o H minúsculo, ok? Agora o minuto. Também temos um símbolo para o minuto, que é o min. É o M, o I e o N, minúsculos também. Olhem lá, 30 minutos igual a 30 min, que é o símbolo do minuto. Mas, professora, aposto que vocês estão me perguntando, por que será que a gente não pode colocar o M só? Porque o M já foi utilizado em outra medida, a medida de comprimento, o metro, certo? Então, o M, minúsculo sozinho, é o símbolo do metro. E para a gente falar em minutos, a gente usa este símbolo aqui, o mi, ok? Então, observando ali, crianças, o relógio ali na tela. Olhem lá. Que hora será que está representando? Tem dois ponteiros ali. O ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Observe. Ali, a gente está mostrando a hora para vocês. Está mostrando 1 hora. Certo? Olha lá o ponteiro. Olhem aqui comigo nesse relógio aqui, ó. Então, o ponteiro das horas lá. O ponteiro das horas lá no 1 e o ponteiro dos minutos ali no 12. Certo? Então, isso representa 1 hora, ok? Olhando lá o próximo relógio. O ponteiro dos minutos já andou aqui, ó, ele já girou. Ele foi lá para o 6. Que número que está representando? Que hora que está representando ali agora? 1 hora e 30 minutos. Passou meia hora. E a gente vai falar disso também na aula, certo? Então, ali nós temos o relógio marcando 1 hora e 30 minutos. E o próximo relógio? Se ali está marcando 1 hora e 30 minutos, no próximo relógio, ele girou, girou e está marcando agora 3 horas e 30 minutos. Olha lá, crianças. 3 horas e 30 minutos nesse relógio, certo? Então, a gente, aos poucos, hoje, a professora vai mostrar para vocês aqui no relógio e a gente vai construindo essas horas junto para vocês conseguirem aprender esse conteúdo de hoje, ok? Então, vamos para o nosso próximo slide lá. Olha lá, nós temos as horas. Aqui, nesse relógio analógico, o relógio, ele tem 12 horas. Mas você não acabou de falar para mim que o relógio tem 24 horas? Como assim? Ah, porque o relógio, ele dá 2 voltas para marcar todo esse período, certo? Então, olha lá. Horas, ele vai fazer, o relógio vai girar no sentido horário. Olha lá, olha esse reloginho lá. Girando no sentido horário, certo? Então, ele fica ali até o 12. Então, até o 12 a gente marcou 12 horas. Mas e no período da tarde? A gente vai completar esse relógio como está aqui, ó. Olhem aqui nessa parte laranja do meu relógio. Depois do meio-dia, a gente vai registrar as outras horas, que é as 13 horas, 14 horas, 15 horas. Observem lá na tela. Ó, depois do 12, depois do meio-dia, é o período da tarde. Então, a gente vai pensar que ali ficou
é o período da tarde, certo? 13 horas, 14 horas, 15 horas. Olhem lá na tela. 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas. E agora? Será que é 24? Não, ali no relógio a gente coloca 0 horas. Por quê? Porque o novo dia está começando. Então, nessa marcação, a gente não coloca 24 no relógio. O relógio vai direto para o 00, porque vai iniciar um novo dia, ok? Então, observando aqui também no meu relógio, olhem lá, tem toda essa marcação das horas também para vocês saberem, certo? Então, agora vamos pensar lá nos minutos. Aqui no meu relógio eu tenho também, nessa parte externa, os minutos. Observem lá. Cada pontinho desse, cada marcaçãozinha dessa, representa 1 minuto no nosso relógio. Então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegou no 1, 5 minutos. Depois, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 10 minutos já se passaram nesse relógio. E depois, ele vai indo de 5 em 5. Observem lá na tela, crianças. Depois do 15, 20, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos e não colocamos 60, ele completa 60, mas lá no relógio a gente vai colocar 00. A gente pode observar isso também nos relógios digitais, no cronômetro, no celular. Quando está chegando os segundos, chegou a 59, ele vira 00. Ele não coloca 60 lá não, certo? Então observem bem na próxima vez quando vocês forem ver um celular, um cronômetro, contando os minutos lá, certo? Então, passando os minutos, olhem lá na tela. Então eu tenho agora ali uma hora, o ponteiro está marcando pertinho do 2, ponteira dos minutos, pertinho lá do 9, certo? Então, vamos observar lá no relógio, crianças, os ponteiros das horas e dos minutos. Olha lá como é que eles giram, no sentido horário. Muito bem, eles vão girando lá para fazer essa marcação das horas, certo? Mas apareceu mais um ponteiro ali, que é o ponteiro dos segundos. Ele é um pouquinho mais fininho, certo? E ele é mais rapidinho. Então, o das horas é um pouco mais lento, o dos minutos anda um pouquinho mais e o dos segundos anda mais rapidinho. Então, vocês podem observar no relógio analógico que vocês têm na casa de vocês, como que esses ponteiros andam ali como que esses ponteiros fazem essa marcação da hora, certo? Então, olhem lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hora. Olha, o relógio agora vai falar Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hora exata. Olha como que o relógio está caminhando ali, ó. Ele está fazendo nesse sentido. Isso representa uma hora inteira. Uma hora inteira é 60 minutos. Então, uma hora tem 60 minutos, certo? E a meia hora? Como será? Como é que a gente pode pensar o que é uma meia hora? Será que a gente corta o relógio no meio? Aqui a gente até pode fazer essa representação, fazendo a metade do relógio. Então, essa meia hora quer dizer que ela olha lá, cortamos o relógio ao meio, ele continua girando e isso quer dizer 30 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, meia hora é a metade, é o meio, é 30 minutos. Olha lá, meia hora ou essa outra representação com uma fração, também só para ilustrar para vocês, certo? Que é também representado pela meia hora, 30 minutos, ok? E agora nós temos o quê? Um quarto de hora. Como que a gente vai dividir esse relógio agora? Podemos dividi-lo em 4 partes. Esse um quarto de hora, olhem lá, pegamos o relógio,
Dividimos ao meio e agora em mais um pedaço. Ele ficou em... Esse pedacinho agora ficou em 15 minutos. Então, 1/4 de hora é 15 minutos, crianças. Olhem lá. Também podemos representar pela fração ali, 1/4 de hora, certo? Então, vamos retomar um pouquinho. 60 minutos, 1 hora. 30 minutos, meia hora. E 1/4 de hora, 15 minutos, certo? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre todas essas marcações, ok? E agora, crianças, vamos construir um relógio? Vocês vão pegar aquele objeto que vocês separaram, aquele objeto circular que vocês separaram, o copinho plástico, e vocês vão colocar lá em cima do caderno e vão fazer o contorno, certo? Eu aqui vou fazer a grande aqui no flip e vou desenhar esse relógio aqui para vocês. Olhem lá. Vocês vão fazendo junto lá, ok? Muito bem, ó. Fazendo aqui. Ai, ótimo. Eu vou achar mais ou menos o meio aqui pra gente já pensar como que vai fazer essa construção, certo? Então, olhem lá. Agora que você já contornou, vamos colocar o primeiro número. Qual será? Eu quero colocar o 12. Começar lá pelo 12. Coloquem lá também o 12, lá no caderno de vocês. Isso. Agora eu vou lá para baixo, vou colocar o 6. Estão acompanhando, crianças? Agora eu vou aqui, ó, colocar o 3. Certo? E agora, vou pôr o 9. Já está quase completo o nosso relógio, mas ainda faltam alguns números. Vamos terminar? Então, eu vou começar aqui, colocando o 1. Agora o 2. O 3 já está aqui. Coloquem lá também. Agora o 4. O 5. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o 7. E o 8. 9. 10. E o 11. Olha lá, nosso relógio já está prontinho. E agora eu vou colocar aqui. Vou pedir para vocês colocarem o ponteiro das horas, apontando lá para o 1. E o ponteiro dos minutos lá no 12. Certo? Façam assim com o lápis, tá? Que nessa aula a gente vai apagar bastante esses ponteiros para a gente ir registrando essas horas. Então, coloquem lá, ok? Então, agora vamos acompanhar lá na animação também? Daí vocês já vão terminando o reloginho enquanto a professora vai mostrando aqui na animação, certo? Então, olhem lá. Vocês contornaram o relógio, certo? Tem os ponteirinhos ali que a gente vai usar depois. Então, olha lá. Coloquei o 12, coloquei o 6, coloquei o 3, o 9. Depois eu fui completando com o restante dos números do relógio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já estava ali, né? O 7, o 8 e o 9, o 10 e o 11. Tudo certinho? Conseguiram, crianças? Ali eu vou colocar o ponteirinho para vocês verem. Ponteiro das horas, ponteiro dos minutos. E nesse relógio está marcando 1 hora ou 13 horas. Que a gente já vai ver também essa marcação que é o período da tarde, certo? Então, vamos adiante? Vamos resolver problemas? Olha a imagem lá. Qual o horário que está marcando nesse relógio agora? Pense. Olha lá o ponteirinho das horas, o ponteiro dos minutos. Isso. Nós temos ali 12 horas e 30 minutos, ou meio-dia e meia, certo? Então, primeiro probleminha lá, acompanhe lá na tela. Em março, na Escola Videiras, aconteceram os Jogos Escolares. Observe o convite que a diretora escreveu para os estudantes. Olha lá o convite. Primeiros Jogos Escolares da Escola Videiras. Data de 2 a 6 de março de 2020. Horário
13 horas às 17 horas. Local na quadra da escola. Estamos esperando por vocês. Esperamos por vocês. Olha lá o convite, então. Observem bem, crianças, esse convite. Que números que temos ali? Quais será que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje? Então, eu acho que é aquela parte que fala do horário, não é mesmo? 13 horas às 17 horas, certo? Então, vamos prestar atenção nessa informação, ok? Então, olhem lá. Observem o convite novamente. Olha a primeira perguntinha que eu faço para vocês agora. Olhem lá. Qual é o horário de início dos jogos escolares? Ali no convite já está dizendo. Respondam para mim. Qual é o início? É? Isso, às 13 horas. Olha lá, 13 e o H, que é o símbolo da hora. Certo? Próxima perguntinha. Quantas horas de duração terá cada dia do evento? Então, a gente percebeu ali que esses jogos vai acontecer em uma semana. Vai ser de 2 a 6 de março. Então, é uma semana que vai acontecer, certo? Mas ela tá ali no probleminha, tá perguntando assim, quantas horas de duração terá cada dia? Então, vamos pensar. Olhem aqui no nosso relógio. Então, se o evento vai começar às 13 horas e ele vai terminar às 17, quantas horas de duração terão por dia, tá? Vamos contar lá. 1 hora foi para as 2 horas. Então, já se passaram 1 hora. Agora, passou mais 1 hora. Foi para 3 horas. 2 horas já se passaram do evento. Mas o evento vai até às 17. Então, mais 1 hora vai passar. Olha lá. 4 horas. Então, já temos 3 horas. E mais 1 hora se passou e foi para as 17 horas. Então, se passaram 4 horas. Observem lá. 13. Contem aqui comigo. 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4. Então, é 4 horas de duração durante esse dia, certo? Olha lá, então, a resposta, 4 horas, ok? Observando ainda o convitinho lá desses jogos escolares. Perguntar. Os jogos aconteceram por 5 dias, né? A semana ali que a gente... Os jogos aconteceram por 5 dias. Esse período que a gente fica na escola, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Quantas horas no total duraram os jogos? Se cada dia tem 4 horas de duração, os jogos, 5 dias. Quanto que durou esses 5 dias para acontecer os jogos? Quanto que durou? Vamos pensar. Se cada dia tem 4, vamos contar junto comigo lá. 4 horas por dia. 4. Um dia já foi. 4. 5, 6, 7, 8. Já se passaram 2 dias. 8, 9, 10, 11, 12. 3 dias. 13, 14, 15, 16. 4. 16, 17, 18, 19, 20. 5 dias. Então, crianças, 5 dias vezes 4 horas é igual a 20 horas. Então, se cada dia tinha 4 horas e nós tínhamos 5 dias, então 5 vezes 4 é igual a 20, certo? Então, essa é a resposta desse problema, ok? Quantas horas no total duraram os jogos? Duraram 20 horas, certo? Então, vamos lá para o nosso próximo problema. Então, vamos agora para o nosso próximo problema. Entre 13 horas e 14 horas, as professoras organizaram os estudantes para o início das competições. Então, olhem aqui no meu relógio. Então, o início é às 13 horas, como a gente falou, como estava lá no convite. Olha lá o início na tela. Essa organização foi das 13 horas até as 14 horas. Então, olhando aqui no relógio, passando os ponteirinhos,
e chegando aqui até as 14 horas. Pergunta do problema. Qual foi a duração dessa organização? Se foi das 13 até as 14 horas, quanto tempo que durou essa organização? 13, 14. Então, a duração foi de 1 hora. Olha lá. Entenderam, crianças? Então, estava com 13, girou lá os ponteirinhos, chegando até o 14. Então, essa duração foi 1 hora, ok? Então, olha lá. Primeiro jogo que aconteceu foi o de futebol. Observe no relógio o horário do início do jogo. E, criançada, ficaram bem felizes com o jogo de futebol. Então, olhem lá. Agora, no relógio está marcando ali 14 horas, que foi o início desse jogo, que começou. Então, aqui no meu relógio também eu tenho essa marcação, 14 horas, certo? Olhando lá a pergunta do nosso problema. A duração da partida foi de 30 minutos. A que horas o jogo acabou? Então, se ele começou às 14 horas e durou 30 minutos, vamos pensar. A que horas o jogo acabou? Então, o relógio vai... Lembra que eu falei da meia hora? Até aqui, ó, no 6. Então, olha lá no relógio. Às 14 horas, ele durou 30 minutos. Ele andou a metade do relógio. A que horas o jogo acabou? O que vocês acham? Olha lá. 14 horas e 30 minutos. Isso mesmo. Então, se ele começou às 14 e teve duração de 30 minutos, então o jogo acabou às 14 horas e 30 minutos. Certo? Agora, pegue o reloginho que vocês desenharam lá no caderno de vocês e registrem essa hora aqui. 14 horas e 30 minutos. Lembram que eu falei que vocês iam fazer esse registro das horas nos probleminhas que a gente ia fazer na aula? Então, façam isso. 14 horas e 30 minutos. Podem fazer com o lápis mesmo lá, certo? Os ponteiros, marcando e desenhem lá, ok? Então, vamos para o nosso próximo problema. Olhem lá. Lara, Anne e Maria combinaram de se encontrar às 16 horas para o lanche. Observe o horário que cada uma chegou à cantina. Então, eu vou colocar aqui no meu relógio às 16 horas, que era o combinado que elas fizeram para lanchar. Então, olhem lá. Cada uma chegou num horário. Olha lá. A Lara chegou naquele horário. A Anne chegou em outro horário. E a Maria chegou em outro horário. E agora é hora de você pegar o seu caderno e o lápis, porque é a hora de anotar. Vamos para a nossa atividade 1. Observem lá o horário que as meninas chegaram para o lanche. Mas o horário combinado era às 16 horas, certo? Então eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês e vocês vão registrar somente a resposta. Então olha lá, número 1. Você vai colocar o número 1, eu vou ler a pergunta e você vai colocar a resposta, certo? Então olhem lá. 1. Quem chegou na hora exata? Qual é a hora exata? O horário combinado para o lanche. Quem chegou na hora exata? Então, você vai colocar lá, número 1 e o nome da menina que chegou na hora exata. Número 2. Quem chegou primeiro? Você vai observar os relógios ali e vai ver qual menina que chegou primeiro. E vai colocar o nome dela ali no número 2. Perguntinha 3. Quem chegou por último? Observando também os relógios e você vai colocar o nome da menina que chegou por último, ok? Então, eu vou deixar mais um tempinho para vocês registrarem isso no caderno de vocês. Combinado? Escrevendo o nome das meninas e respondendo as perguntas. Tá? Um tempinho e a professora já volta.
Muito bem, crianças, responderam lá as perguntas? E antes da gente olhar aqui, eu quero que vocês apaguem lá novamente o reloginho de vocês, os ponteirinhos do relógio, e coloquem lá esse horário que está marcado aqui no meu relógio, 16 horas, certo? Desenhem lá o ponteirinho das horas e o ponteiro dos minutos lá, certo? Então, eu quero que no relógio de vocês esteja lá 16 horas agora, certo? Então, vamos responder as nossas perguntas. Número 1. Quem chegou na hora exata? O que vocês responderam aí? Quem chegou exatamente às 16 horas? Foi a Anne. Muito bem. Escreveram Anne lá no caderno? Ótimo. Perguntinha número 2. Quem chegou primeiro? Foi a Lara. Olha lá, a Lara chegou 15 minutos antes. Ela chegou 15 para as 4, como a gente fala, certo? Ela chegou 15 minutinhos antes do horário, certo? Perguntinha número 3. Quem chegou por último? Foi a Maria. A Maria chegou 16 horas e 15 minutos, certo? Então, ela chegou por último das 3 meninas. Foram esses nomes que vocês colocaram lá na hora de registrar? Então, ótimo! Fizemos o registro da nossa atividade de hoje. E agora chegou a hora do nosso quiz! Olha lá, primeira pergunta, crianças. Lívia ajustou o alarme de um dos relógios para soar às 12 horas e 15 minutos. Qual relógio irá tocar? Letra A ou letra B? O que vocês acham? Qual relógio está marcando 12 horas e 15 minutos? Atenção, resposta. Falem para mim, letra A. Muito bem, é um relógio analógico, até parecido com esse meu aqui, ó. Perguntinha. O tempo de exibição de um filme é de 2 horas. A última sessão foi às 14 horas. A que horas poderá começar a próxima sessão? Se a sessão começou, a última sessão foi às 14 horas. E ela tem duração de 2. O
tempo de exibição de um filme é de 2 horas. A última sessão foi às 14 horas. A que horas poderá começar a próxima sessão? O que vocês acham? Será que é a letra A, às 15 horas? Ou é a letra B, 16 horas? O que vocês acham? 14, 15, 16. Ó, passaram-se 2 horas. Então, é a resposta letra B, 16 horas. Muito bem. Próxima pergunta. Qual instrumento usamos para medir o tempo? Qual será? Será que a letra A é uma régua? Ou será que a letra B, o relógio? Para medir o tempo, o que vocês acham? Falamos o tempo todo hoje na aula, não é mesmo? Letra A ou letra B? Resposta? Letra B, o relógio. Então, crianças, chegou o fim a nossa aula. Tomara que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as horas. Claro que a gente vai retomar mais pra frente com vocês, certo? Todo o relógio aqui, a marcação das horas, essas durações desses eventos, ok? Então, fica a dica lá. Opa! Mas apareceu um relógio lá também. Mas tem um símbolo. O que será que vamos tratar na próxima aula? Fica a dica aí para vocês também. Foi um prazer, professora, estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima, crianças! Tchau!